os egípcios vão construir tumbas grandiosas e ricas para os seus líderes, para a sua elite. As pessoas mais pobres eram enterradas em sepulturas comuns e simples. Porém, apesar de a gente conhecer o Egito pelas pirâmides, a princípio, os grandes reis egípcios eram enterrados em mastabas, como essa que a gente vê aí na imagem. A mastaba era como se fosse um degrau acima da terra. Aqui a gente tem uma imagem real de uma mastaba, dá para ver melhor. Ela era construída de tijolos e ela ficava acima do solo, porém ela também tinha uma construção subterrânea, onde era depositado a múmia, o sarcófago da pessoa que estava ali enterrada. Lembrando que a mastaba é um tipo de túmulo de pessoas mais poderosas do Egito. Na mastaba, além do túmulo da múmia, estavam todos os bens, os tesouros, os objetos pessoais que aquela pessoa tinha conquistado em vida. Desde utensílios domésticos, né, bacia para lavar o rosto, roupas, aos tesouros mais valiosos que essa pessoa tinha. As paredes das câmaras eram todas adornadas com imagens dos deuses, orações. E o objetivo desse degrau acima da terra, por assim dizer, era que as pessoas vissem esse túmulo, que representasse o poder dessa pessoa que estava ali sepultada. Porém, a Massaba comumente era cercada por um muro e por capelas religiosas. E esse muro impedia que as pessoas de longe vissem propriamente a Mastaba. Com isso, vai existir o faraó Djoser. E o faraó Djoser vai ter uma ideia para que a mastaba dele fosse vista a uma distância maior. Ele vai construir outros degraus, sucessivos degraus em cima da sua mastaba. Talvez criando o primeiro túmulo, a primeira mastaba semelhante a uma pirâmide. Essa que aparece aí na imagem é a pirâmide escalonada, ou a mastaba do faraó Djoser, e foi construída por um importante arquiteto egípcio, o Imhotep. A mastaba do faraó Djoser mudou completamente como os egípcios construíam seus túmulos. Os faraós que vieram depois do faraó Djoser começaram a construir as pirâmides, que são tão vivas no nosso imaginário a respeito do Egito Antigo. Depois do faraó Djoser, veio o faraó Snefru, não necessariamente na mesma descendência. Aqui a gente tem uma outra imagem da pirâmide do faraó Djoser. Lembrando que quando ela ficou pronta, ela não era desse jeito que a gente está vendo na imagem. Ela era revestida por um revestimento branco que brilhava ao sol. Ela era bem lisinha, né? Os degraus eram, apesar de serem percebidos, né, os degraus, eles eram recobertos e eles tinham um aspecto liso, a gente não conseguia ver esses tijolinhos, né, como a gente vê agora. Depois do faraó Djoser, o faraó Snefru, ele revolucionou também, ele mudou muito o modo como os egípcios construíam seus túmulos. O faraó Snefru, ele vai ter 3 pirâmides. A primeira delas é essa que a gente está vendo aqui na imagem, a pirâmide de Meidum. Ela desmoronou ainda na Idade Antiga. Essa montanha que a gente vê aqui ao redor são os escombros dessa pirâmide. Sobrou apenas a fundação central. Talvez por isso, não se tem muita exatidão no porquê, o faraó Snefru construiu outra pirâmide. Essa, a pirâmide curvada. A pirâmide curvada, como dá para ver melhor aqui nessa imagem, ela não segue as linhas originais do projeto, né? Ela, mais ou menos no meio aqui da construção, o ângulo da construção muda e ela tem um aspecto diferente de todas as outras pirâmides do Egito. É conhecida como pirâmide curvada. Repara que ela também tinha um revestimento que acabou se deteriorando aí com o passar dos séculos. Além da pirâmide de Meidum e da pirâmide curvada, o faraó Snefru também vai construir a pirâmide vermelha. Talvez a pirâmide das 3 a que ficou mais perfeita, né? Que tem o formato piramidal mais perfeito.
Olha aí a pirâmide vermelha. Ela tinha esse nome porque ela era construída e acabada com revestimento vermelho, que se deteriorou com o passar dos anos. A gente consegue ver só um restinho dele aqui na base da pirâmide. Essa pirâmide vermelha do faraó Snefru, ela inspirou as outras pirâmides que vieram depois. Ela é construída com pedra calcária, não mais tijolos, o que dá mais força, né, mais sustentabilidade à construção. Lembrando que as pirâmides, assim como as mastabas, eram túmulos dessas pessoas ricas lá do Egito Antigo. Nelas estavam, além do corpo, da múmia do faraó, ou de alguém importante para a sociedade egípcia, estavam também os pertences, os tesouros e as riquezas desse faraó. E isso, ainda na antiguidade, vai despertar a cobiça e o desejo dos ladrões de tumbas. Muitos túmulos egípcios vão ser saqueados ainda na antiguidade. Como eu disse para vocês, essa região do Egito Antigo ela é ocupada desde aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Porém, a unificação do Baixo e do Alto Egito vai acontecer ali por volta de 3.000 antes de Cristo, e é onde a civilização egípcia vai florescer, se tornar um império e assim por diante. Devido aos saqueadores de tumba, os ladrões de tumba, os reis egípcios, então, passam a ser enterrados no Vale dos Reis. Antes da gente falar do Vale dos Reis, é importante a gente falar também das pirâmides mais conhecidas do Egito, as pirâmides de Gizé, a pirâmide de Kelps, Kefren e Miquerinos. A maior delas, a pirâmide de Kelps, que também tinha um revestimento dourado, né, que brilhava ao sol e que acabou se desmanchando com o passar do tempo. Aqui no Vale dos Reis, a gente observa que não existem pirâmides. Por causa dos ladrões de tumbas, as múmias egípcias começaram a ser enterradas, né, de maneira disfarçada, de maneira escondida no Vale dos Reis. O faraó Tutankhamon, por exemplo, foi enterrado aqui no Vale dos Reis e a entrada da sua sepultura foi disfarçada de acordo com a geografia ali do terreno. Isso era um jeito de não chamar a atenção dos ladrões de tumbas e permitir que esse faraó, que essa pessoa, tivesse um descanso ali na sua tumba. A tumba do faraó Tutankhamon, que ficava aqui no Vale dos Reis, ela permaneceu intocada por milênios e foi encontrada no iniciozinho do século XX por um arqueólogo que se chamava Howard Carter. Aqui a gente observa o sarcófago do faraó Tutankhamon depois de aberto, e aqui no seu interior a múmia do faraó Tutankhamon. Olha a máscara funerária, a riqueza dessa máscara. A gente observa que essa máscara é tão bem feita que a gente quase que consegue ver o rosto vivo desse faraó, que morreu há milhares de anos, né? Olha que interessante a riqueza dos detalhes, das joias. Aqui embaixo, a gente tem a porta onde estava depositado ali o sarcófago do faraó, da câmara mortuária. Observa que ela tinha um lacre envolto por cordas e com uma argila aqui na pontinha. E esse lacre foi encontrado intocado no início do século XX. Isso mostra que deu certo lá a estratégia do Vale dos Reis, né? Essa múmia ficou ali escondida por centenas de milhares de anos. Aqui a gente vê a câmara mortuária do faraó Tutankhamon, onde o seu sarcófago foi depositado, e as pinturas dos deuses egípcios aí na parede. Uma foto do tesouro do faraó Tutankhamon. Observa a quantidade de detalhes dourados, né, em ouro, a riqueza desse faraó. Aqui o Howard Carter explorando a múmia do Tutankhamon. Olha esse sarcófago, né, como ele é lindo, os detalhes em ouro, as pinturas. É considerado, se não me engano, o maior achado arqueológico do século XX. Essa imagem mostra para a gente a evolução dos túmulos egípcios. A princípio, a mastaba, a pirâmide escalonada do faraó Djoser, a pirâmide de Gizé e as sepulturas nos vales dos reis. Bom,
Tendo falado sobre a civilização egípcia, vamos falar um pouquinho sobre o reino de Kush, a civilização cuxita. Olha que interessante. O povo lá do reino do Kush, aquela civilização que existiu próxima ao Egito, mais ao sul do rio Nilo, eles também enterravam seus mortos em pirâmides, como essas que a gente vê aí na imagem. Existem mais de 300 pirâmides do reino da civilização de Kush ainda hoje preservadas. Diferente dos egípcios, eles tinham o hábito de construir esse templo aqui na entrada dos túmulos, né, em formato de H. Como a gente vê na imagem, são pirâmides tão grandiosas quanto aquelas egípcias, né? Existe algumas partilhas culturais entre a cultura egípcia e a cultura do reino de Kush. Inclusive, alguns deuses existem tanto no Egito quanto no Kush, e por vários momentos da história do Egito e do reino de Kush, essas civilizações elas vão uma dominar a outra. Haverá muitos momentos em que os egípcios vão dominar essa região do Kush, outros momentos o reino de Kush vai dominar o território egípcio. É muito difícil a gente falar no território desses dois povos, porque eles existiram durante séculos ali, próximos uns aos outros, e houveram vários momentos, né, dessa história. Porém, vale destacar que durante o período da 25ª dinastia do Egito, o Egito foi governado por reis cuxitas. É o que a gente chama do período em que o Egito foi governado pelos faraós negros. Bom, mas os egípcios não eram negros? Sim, eles eram. Mas por algum motivo, os historiadores que construíram essa história aí no passado costumam dizer que o período em que os faraós do reino do Kush governaram o Egito, o período em que o Egito foi governado pelos faraós negros. E existe registros, né, da história egípcia sobre esse período. Bom, falando sobre o reino de Kush, a gente não pode deixar de falar das rainhas mães, conhecidas como cândenses ou candenses. Essas rainhas, essas candenses, eram grandes mulheres que lideravam o exército, os rituais religiosos, a política, rainhas mesmo, seguindo a tradição africana de rainhas mães, de mulheres, né? Uma tradição matriarcal africana. Essas candenses, elas não existiam apenas na civilização do Kush, mas também em outras civilizações africanas, e representam um tipo de governo que, por exemplo, não existe hoje na nossa sociedade ocidental, né? Em que mulheres são líderes do Estado, líderes do exército, poderosas. Isso mostra uma sociedade que, apesar, no caso da sociedade egípcia e também do reino de Kush, apesar de também ser patriarcal, permitia que essas mulheres fizessem parte, né, e liderassem, fossem figuras centrais das sociedades em que elas existiram. É isso que eu tinha planejado para a gente conversar hoje. Espero que essa aula tenha sido legal para a gente aprender um pouco mais sobre essas civilizações da África. E é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Tamo junto, é nóis. Falou!